Crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões para ti que continuam a ser um verdadeiro mistério? Ou que parece que não fazem sentido nenhum. Então este programa é para ti. Vem desmistificar. Esta é a temporada 2 com 14 programas. Ao longo dos quais iremos tratar 7 temas. Temas que tanto tu como nós queremos ver mais claros. Hoje vamos desmistificar o tema do matrimónio e divórcio, com o Gastão e com a Rosália. Eu sou a Jéssica. E eu sou o David. E este é o Take 2. Então, continuamos aqui à conversa com o Gastão e com a Rosália a desmistificar isto então em relação ao divórcio, ao casamento, e vamos continuar esta conversa que está a correr muito bem. David? Sim, está de facto. Nós terminámos o Take 1 a falar um pouco sobre o caminho proposto por Dom António Marte e eu gostava de aprofundar mais esse tema, mas antes de aprofundarmos esse tópico, eu gostava de vos perguntar em relação ao vosso tempo de namoro. Quando, ao certo, é que vocês fez aquele clique e disseram assim, nós queremos casar? Quando é que isso foi? Como é que foi? Muito bem, boa pergunta, obrigado. Na verdade, o nosso caminho foi bastante alicerçado, porque quando te acontece alguma coisa na vida, é muito importante que aprendas com ela. E depois, aí sim, estás preparado para continuar o caminho. Eu dizia que tínhamos feito, e ainda voltando aqui ao divórcio, foram 9 meses bastante duros, bastante difíceis, com muitas tentativas. Por coincidência fomos acompanhados, fui acompanhado pelo padre que me casou, a fazer todo este processo, este caminho, até que depois do Natal cheguei e disse, Padre Cristiano, o meu coração não aguenta mais, não dá. E ele também percebeu, e ele acabou por perceber que o caminho não dava, porque nós estávamos literalmente em caminhos de vida opostos. Porque ao longo do casamento nós passamos a vida a correr. E é preciso tempo para o casal. Coisa que nós já não tínhamos há 2, 3 anos, não tínhamos tempo para o casal, porque durante a semana eu trabalhava, eu estudava, tínhamos um filho, ela trabalhava e como era esteticista, também trabalhava aos sábados e depois o domingo era dia de família alargada. É verdade, quando damos por ela, ao fim de 2, 3 anos, já não havia realmente uma relação. Acima disso, a dedicação à comunidade toda, não é? E em cima de tudo isto, a dedicação toda à comunidade. E neste sentido, durante estes 9 meses, tentámos remediar o que já não foi possível, e verdadeiramente não foi possível remediar estas questões, lamentavelmente, apesar de tudo o que se passou, e bom, até hoje, lamentavelmente não se pôde remediar aquela situação. Não estando remediada, então temos que aprender o que é que se passou mal e abrir um novo caminho. E só aí, quando estás preparado, é que depois acontecem coisas boas. E a coisa boa que apareceu foi realmente a Rosália, que apareceu na minha vida. Depois de muito diálogo, e logo que nós começámos nos Santos Populares, e eu lancei-lhe um desafio, que era julho e agosto, é a época de TZ, eu já lá tinha ido, ela queria muito ir, eu disse, olha, porque não fazemos o nosso retiro de namoro em TZ? E aí a Rosália vai explicar. Foi muito bom. Eu recomendo a todos os casais, vocês são noivos, se não foram juntos a TZ, vão antes de casar. Podem ir depois também, há famílias que o fazem em TZ com filhos, e é uma experiência maravilhosa, espiritual, de encontro com Deus, de contemplação e de oração.
era o que nós precisávamos. Nós sabíamos, os dois estávamos feridos. Eu saía de uma relação de um namoro longo, mas que não tinha terminado bem, e ainda bem que terminou. O Gastão também estava ferido e tínhamos nos encontrado. Não foi amor à primeira vista, como eu disse, mas fomos construindo esse amor, essa caminhada. Este convite de ir a TZ foi fantástico, porque para quem conhece TZ, é um momento de encontro com Deus, de contemplar, de orar, de rezar. E só quando estamos em paz, em silêncio, é que nós conseguimos perceber e ouvir aquela voz vertical, o que é que Ele nos diz. Foi aí que eu tive monólogos longos em que eu perguntava: Deus, tu estás-me a testar. O que é que tu queres de mim? Diz-me. Eu avanço? Não avanço? Eu estou a apaixonar-me por este homem. Isto é um perigo, porque vai arredar-me de toda a minha participação ativa. É isso que tu queres de mim? Ou queres que eu negue o amor? O que é? Esta reflexão e o momento em TZ foi fantástico. Foi quando nós dissemos, olhamos um no outro, te lembras? E dissemos, vamos? Vamos. Isso é espetacular. É uma história mesmo muito bonita e ainda ganha um sabor especial saber que foi TZ que vos deu a certeza e que vos fez dizer que sim. Rosália, esta pergunta mais direcionada à Rosália: como é que lidaste exatamente com esse facto? Estavas a dizer, estavas a falar com Deus e estavas a perguntar, então, mas queres que eu me arrede da minha vida cristã? O que é que tu queres de mim? Como é que lidaste com o facto de saber que a vossa união faria com que o Gastão teria que fazer os seus próprios sacrifícios na sua vida cristã? E a Rosália também, não é? Sabem aquela expressão, balde de água fria gelada? Foi isso. Eu gosto de citar uma das parábolas minhas preferidas, aliás, tenho duas, que são o Bom Pastor e o Bom Samaritano. A dada altura, eu vou-me comparar e com a humildade e com a modestia que merece esta situação, a estar caída no chão, a chorar, porque acabei de saber que não dá. Ou tens que escolher um caminho, ou tens que escolher outro. E fica difícil de escolher. Mas tomaste a decisão e estás caída no chão porque não podes. As regras são estas. E são para ser cumpridas. E como boa católica e boa cidadã, eu gosto de seguir as regras. Eu gosto até de comparar que o sinal vermelho é uma grande chatice e às vezes vamos acelerar só para não ter que parar. Não. É melhor não. Porque se nós fizermos, e se toda a gente fizer, o que é que acontece? Caos. Aqui acontece o mesmo. Ora, eu sabia que, e o Gastão também, a partir do momento em que nós iríamos à frente com a nossa relação, a aprofundá-la, íamos passar por esse período difícil. Foram 10 anos difíceis, Jéssica, em que eu não pude comungar, em que eu não pude confessar, em que eu não pude dar catequese que eu adoro. Foi difícil? Foi. Como é que eu lidei? Com muita fé. Aquela fé positiva que eu dizia, as coisas vão mudar. Há uma fé cá dentro. E depois também com oração. Há um padre amigo que me ensinou a fazer a comunhão espiritual. Nós, na nossa situação, poderíamos ir à Eucaristia. E a palavra de Deus, também ela é alimento. Nós podemos ir, não podíamos era comungar. Ou seja, continuava a alimentar-me da palavra, que era bom, não podia era comungar a hóstia consagrada, mas podia fazer, porque um padre me ensinou a fazê-lo. E com este parênteses, isto é claro perceber, Rosália, falo. O que é a comunhão espiritual? É rezar, oferecer no momento da comunhão, eu me ofereço a ti, Jesus, e se me achares digna de te receber, eu recebo-te. Cá entre nós, havia dias em que eu sentia da igreja com uma força enorme e outras não. Porquê? Fica aqui a questão. Acreditar, rezar e sentir que Jesus fala connosco ao coração, não é ao ouvido, é ao coração, faz a diferença. Gastão, Também tenho uma parábola. é isso. Como é que sentes? É que a Rosália deixou de comungar, deixou de ser catequista, abdicou da sua forma de viver a vida cristã para casar contigo. O que é que isto amor. fez sentir? É amor. Tem de ser amor. Tinha que ser essa resposta, não é? Tem que ser a resposta. É. Amor e muita fé, como disse a Rosália. Mas tudo foi uma construção, não aconteceu de um dia para o outro. Né? Nós alicerçámos bem, antes de casarmos, alicerçámos bem. Mas deixando aqui buscar a parábola, que eu também tenho uma parábola que define, que é do filho pródigo. E na verdade, como filho pródigo, teve uma vida muito austera, mas depois voltou para casa. E o meu relacionamento com a Rosália foi este voltar para casa.
para uma vida nova. E isto facilitou. Estas parábolas também ajudam. As parábolas são para nos ajudar a alimentar a nossa fé. Desmistificam um bocadinho a nossa vida, não E é? desmistifica, exatamente, desmistificando. E assim fizemos todo este caminho a dois, de mão dada, e fizemos verdadeiramente este caminho a dois, que foi mais fácil. É sempre mais fácil quando é a dois. Vocês vão perceber isso quando se casar. E depois chegou o dia do sim, não é? O dia em que casaram. Como é que foi esse processo? Ou seja, como é que foi o dia, não é? Para a Rosália, eu falo por mim, não é? Noiva agora, eu vestido de branco, a igreja cheia, aquela entrada fenomenal, a benção de Deus. Como é que foi, Rosália? Como é que foi o vosso dia? Ela vai contar o desafio. Mas já que não podíamos casar numa igreja, acabámos por casar num jardim assim mais ou menos como este, muito bonito, mas no restaurante São José, como não podia deixar de ser. Escolhemos 2 leituras bíblicas que tinham significado para nós, não foram ao acaso, e tivemos um coro de jovens que eram catequizantes teus, do grupo de jovens, e que foram animar a cerimónia cantando algumas canções escolhidas por nós, claro, religiosas. E foi muito bonita. Foi uma cerimónia civil. Foi civil. E na altura, vou recuando aqui no tempo, nós casámos há 13 anos e houve convidados nós que vieram ter connosco que nunca tinha assistido a uma cerimónia civil, ponto. Não imaginava que fosse tão bonita. É porque é nossa e porque nós tivemos estes apontamentos. De facto, efetivamente, a cerimónia civil pode só chegar ao tribunal, casar, vir-se embora, ao registro civil, chegar, assinar o papel e virem-se embora. Vocês fizeram o esforço de tornar a vossa cerimónia civil o mais próximo de uma cerimónia religiosa que conseguiram. Exatamente. E ainda fizemos um desafio mais engraçado. Porque agora com a digitalização não é preciso assinar. Então vocês vão perceber que não precisam de assinar, mas eu lanço-vos um desafio. Se é um compromisso com os nossos amigos e convidados que estavam aqui todos presentes, então nós fizemos um livro de honra. E quem é que foram os primeiros a assinar o livro de honra, que é para também se comprometerem com este casamento? Foram exatamente as 2 senhoras do registro civil. Nunca iriam assinar, mas nós lançámos um livro de honra para validar mais por escrito este casamento. A seguir, toda a gente que estava na cerimónia assinou o livro de honra. Isso é muito bom. Nós, há bocado, estávamos a abordar um tópico e eu gostava de aprofundar um bocadinho nisso, que é a imagem que a comunidade tem dos divorciados. É porque vocês, entretanto, casaram, disseram sim, mas não vivem sozinhos, só um para o outro, não é? Toda a vossa família, toda a vossa comunidade, os vossos amigos. Qual é que foi a reação? A questão aqui é que eu, durante os tais 9 meses do divórcio, também envolvi as pessoas que estavam à nossa volta e que efetivamente também foram acompanhando o processo do divórcio, e isso acabou por ser mais simples. Nós com esta transparência e com esta fé nunca sentimos uma verdadeiramente repulsa das pessoas. O caminho foi-se caminhando, houve aceitação, alguns desafiavam-nos, devia ser uma tentação, que era perguntar-nos porque é que vocês não comungam, se vocês vão, porque se forem a Fátima ninguém vos vai perguntar nada, por isso, porque é que vocês não comungam? E nós, mas não somos nós, ele está-nos a ver. Por isso nós respeitamos as leis da Igreja. Se respeitávamos antes, continuamos a respeitar. Eu também nunca senti isto. Eu sei que há casais que de facto sentem um olhar, aquele olhar desagradável, desconfortável. Nós de facto nunca sentimos isso. A nossa comunidade de Souto é maravilhoso, recomendo, que espero que todos tenham esta experiência, porque já é difícil, já é desconfortável nós lidarmos com tudo o que nos foi arredado por regra, aqueles longos 10 anos, mas de facto a comunidade foi extraordinária.
realçando que tivemos uma atitude discreta e correta. Uhum. Portanto, e foi aí também, cerca dessa altura, que depois decidiram aceitar o tal desafio do António Marte, que estávamos a falar há pouco e que acho que é agora uma boa altura para aprofundarmos este tópico. Quando é que decidiram aceitar esse desafio? Ou seja, qual é que foi o momento que vocês decidiram? Não, olha, isto é exatamente o que nós estamos a precisar para... O meu primo Márcio ligou-nos entusiasmado, e a Catarina, a sua esposa, ligaram-nos entusiasmados. Aliás, até nos convidaram para lá ir a casa. Nós temos uma coisa muito importante, que é a vossa cara, que é nada, eles não sabiam bem de que era, mas era uma possibilidade que a Igreja estava a abrir para voltarmos ao sacramento da reconciliação e à comunhão. E nós fomos à casa deles, talvez agora, também nos meados de julho, e falem com o Padre José Augusto, porque ele tem uma nota pastoral, eles até já sabiam o nome e tudo, tem a nota pastoral que o Dom António lançou, que é um caminho que vocês podem percorrer até esta hipótese. E o que é que fizemos com essa proposta? Deixámos lá assim. Deixámos em banho-maria. Isto foi em verão. Ora, não se começa nada em verão, tem que começar em setembro. Mas se setembro começa a escola das crianças, também não foi em setembro. Até que nós em outubro fomos à casa dos nossos compadres novamente e eles diziam: o quê? Vocês ainda não foram? Vocês não falaram? Vocês são os principais interessados. Levamos tanto sermão que no dia seguinte, era um domingo, na segunda-feira liguei para o Padre Zé Augusto, convidámos o Padre Zé Augusto a vir à nossa casa e a perceber o que é que era este processo de discernimento, esta nota pastoral que saía assinada pelo Bispo D. António, da Diocese de Leiria, e que dava então esta mão aos recasados. É importante então referir que esta nota pastoral tem 5 etapas. 5 etapas que, como eu dizia inicialmente, estão muito bem estruturadas e que nos convidam a olhar para o antes, primeiro união, para o namoro, da segundo recasamento, para ver se está ali tudo bem claro, e para o agora, se há tudo, ou seja, é tudo examinado com o coração e com muito cuidado, com muita intenção. Sim, David, sim. Ao longo de 6 meses, reunimos com o Padre Zé Augusto ao longo dessas 5 etapas. Uma das questões que se abordam é, como há pouco perguntavas, da nulidade. Uma das primeiras hipóteses que se coloca neste processo de discernimento é, depois de analisado o primeiro namoro, e lembro-vos, há pouco falei da nulidade, nós vamos verificar e mexer na ferida do primeiro casamento, como é que foi o namoro, para ver se esse namoro foi certinho e direitinho, se não houve ali coisas escondidas dentro do bolso, que possam provocar essa nulidade. E no meu caso não havia, foi um namoro transparente, envolvido também na comunidade, claro, com a pessoa com quem eu estava casado, e não havia o casamento, o dia do casamento também foi bonito, tivemos uma cerimónia também muito bonita, e não havia, eu costumo dizer, às vezes dizem-se, então vamos anular esse casamento, vamos tentar anular esse casamento. Até por um princípio das pessoas que estiveram naquele casamento, só se houvesse assim uma coisa muito grossa, verdadeiramente é que iríamos pôr a hipótese da nulidade. Não havia, foi transparente, foi um casamento vivido na sua plenitude. Posto isto, numa primeira fase, vamos à segunda fase, que é vermos como é que foi também como é que foi o divórcio e como é que eu deixei a outra parte. Agora imaginem, às vezes dizem, então, mas porquê é que não anulamos tudo, ou porquê é que não anulamos, porquê é que não passamos a comungar e a continuar a nossa vida como se nada tivesse acontecido? Não podemos fazer, porque verdadeiramente imaginem que a outra esposa teria feito, tinha abandonado debaixo de uma ponte, na miséria. Com que legitimidade é que eu tinha para agora passar a fazer, a comungar e a voltar a casar?
Este processo, agora saltando para o final, tem 3 possibilidades muito importantes. Uma que o Gastão referenciou, que é a tal nulidade. E esta nulidade é um processo delicado que tem que ir para o tribunal eclesiástico, mexe em muitas feridas e pode acontecer, e há casamentos que têm de facto que se enquadram-se e levam para a nulidade. E falámos nisso no primeiro take. Depois temos a segunda porta, que nos fala que, calma lá, Rosália e Gastão, vocês ainda não têm tudo arrumadinho, querem comungar, querem voltar a confessar-se, mas há aí alguns pontos que não estão claros. Os vossos filhos não andam na catequese, como é que é? Acham que nós seríamos merecedores? Não. Então a segunda porta diz, calma, há aqui ainda alguns pontos que têm que ser revistos, trabalhados, e vão ficar em stand-by e depois voltaremos aqui. Não foi nem a porta 1, nem a porta 2. O nosso caso foi a porta 3. Ou seja, ao longo destes 6 meses de conversa com Deus, de discernimento, de diálogo aberto entre nós os dois, chegamos então à porta 3, que nos diz o quê? Diz que sim, vocês de facto não têm condições para anular o casamento porque foi válido, o primeiro matrimónio do Gastão, mas têm todo um processo que justifica e é meritório para voltarem a poder comungar, e poderem confessar-se. Depois reunimos então com o bispo e fomos falar também com ele. Tudo isto é um processo. Deixa-me dar aqui duas notas importantes. Primeiro, não há ninguém da Igreja que nos vai dizer nós podemos ou nós não podemos passar a comungar. Não há, isto que fique bem assento. Ninguém tem essa autoridade. Até o mentor, que foi o Padre José Augusto, 15 em 15 dias reunia connosco, e a quem muito agradecemos, porque ao fim de 10 anos poderes reviver todo o teu matrimónio e discutirmos alguns pontos que nunca tinham sido discutidos e revisitá-los, que era essa a palavra, efetivamente queremos agradecer aqui ao Padre José Augusto esta oportunidade que ele nos acompanhou. E depois sim, nós chegamos ao dia 13 de maio de 2019, um ano depois da primeira nota pastoral e 9 meses depois de começarmos, chegámos a esse ponto, fizemos um segundo retiro, já tínhamos feito um primeiro retiro, fizemos um segundo retiro que realmente nós, do fundo do coração, redigimos o nosso testemunho, que depois foi entregue pessoalmente ao Sr. Bispo, a dizer sim, nós revisitámos toda a nossa vida anterior e a nossa vida atual, e sim, sentimos no coração e no discernimento que temos condições para recomeçar a comungar e poder aceder à confissão, à reconciliação. Então, aqui um bocadinho em jeito de resumo, o que isto fez pela vossa vida, o que este caminho vos trouxe, foi fazer esse tal discernimento que o Gastão e que a Rosália falam, de fazer a retrospectiva do que se passou, pensar bem, falar abertamente, dialogar um com o outro, às vezes tópicos, e fez-me lembrar um pouco também o CPM, curso de preparatório, não é? E faz lembrar um bocadinho essa tipologia de diálogo aberto, às vezes para encontrar problemas que se calhar nunca se tinha pensado que poderia ser um problema. E deixar isso tudo arrumadinho antes de efetivamente estarem prontos e que sempre estiveram a receber Deus. Eu acho isso espetacular e eu queria aqui, para ultimar, perguntar hoje como é que é a vossa vida em casal? E em família, sobretudo, também. E em sociedade. É que, enquanto houve aquele período dos 10 anos em que nós estávamos arredados dos sacramentos da comunhão e da reconciliação, efetivamente, nós também ficámos um bocadinho livres das responsabilidades pastorais. No dia que a paróquia e que a diocese soube que nós já poderíamos, tínhamos outra relação com a Igreja, então, comissão da capela, catequista, grupo de jovens, Jornadas Mundiais da Juventude, que é a Rosália
está responsável pelos catecismos Ou seja, envolvimento da faz parte comunidade do 8 a 80. do 8 a 80. E é assim uma conversa que dava para pano para mangas, conversávamos a tarde inteira, mas sobretudo acho que conseguimos desmistificar, sem dúvida, este bicho-papão do que é o divórcio e o matrimónio, o casamento. E pronto, agradecemos aos dois, sim, sem dúvida. E sim. ajudarem-nos também a esclarecer Nós próprios, sim, sem Sim. dúvida. E pronto, e assim, de conversa em conversa, vamos desmistificando.